Leituras concluídas em agosto. Olá, leitores, como estão vocês? Eu espero que seja tudo bem por aí. Aqui é a Jaque e esse vídeo é para falar sobre os livros que eu terminei de ler no mês de agosto. Não foram tantos, mas foram livros ótimos e eu quero compartilhar um pouquinho com vocês sobre cada um desses livros. E se você gosta de conteúdo sobre livros, história, literatura, se inscreve aqui no canal. Se você curtir esse vídeo, deixa aquele like, compartilha com alguém que você acha que pode gostar também, comenta aqui comigo sobre o que eu conversei. Tudo isso é muito importante para mim, tudo isso é muito importante para que esse meu trabalho possa chegar em mais pessoas e para que ele faça sentido. E o primeiro livro que eu terminei de ler no mês de agosto foi o Búfalos Selvagens, da Ana Paula Maia. Eu vou deixar a capinha do livro aqui pra vocês. É um lançamento da Companhia das Letras. Eu li em e-book esse livro. Eu recebi esse livro da Companhia das Letras, então, em e-book via NetGalley. E eu acabei lendo para participar do encontro cabine de leitura da Companhia das Letras com a autora, a Ana Paula Maia. E eu gostei muito da leitura, apesar de saber que ele faz parte, então, de um conjunto de obras que saíram anteriormente e que se passam nesse mesmo lugar lá, com o Edgar Wilson, com todos aqueles personagens que estão em Búfalos Selvagens também. Então, é um livro que já está inserido ali num contexto de outras obras da autora, mas que eu li separadamente, inclusive ele pode ser lido separadamente, como uma história em separado. E que fez muito sentido mesmo assim pra mim, embora, né, talvez eu entendesse mais e conhecesse mais daqueles personagens se eu tivesse lido as obras anteriores. Mas de qualquer maneira, eu gostei muito, foi muito legal entrar um pouco nesse universo da Ana Paula Maia. Ela é uma escritora que nasceu no Rio de Janeiro e vive em Curitiba, se não me engano. E ela é bem reconhecida fora do Brasil, junto com outras autoras latino-americanas, como Mariana Enríquez, por escrever histórias, então, que conversam com o horror, com o terror. Então, ela tá nessa seara de autores. Ela faz uma literatura meio assim, bem ágil, com investigação, né? Então, são livros gostosos de ler, eu achei super bem escrito, conversa muito com algo místico, escatológico. E conversando com ela, assim, eu fiquei ainda mais curiosa, sabe, pela literatura dela. Eu achei uma autora interessantíssima também nas suas falas. E eu lembrei que eu assisti uma série da Globo chamada Desalma, que foi roteirizada, que foi escrita por ela, que eu gostei muito. Eu lembro que, principalmente da primeira temporada, eu fiquei super instigada pela história. E então ela tem um olhar ali muito interessante para as histórias que ela cria. Tem um lugar na imaginação dela que é muito, muito legal. E eu adorei ler Ana Paula Maia. Eu já tinha começado em outro momento a ouvir o audiobook Enterre Seus Mortos, que é outro livro dela, que inclusive vai ter filme, ou tá saindo filme, não sei se já saiu, mas eu falei desse livro num vídeo que eu fiz sobre livros que vão virar filme ou que estavam sendo produzidos filmes a partir deles da nossa literatura contemporânea. Não sei se vocês lembram, eu vou deixar aqui na descrição o link para esse meu vídeo, que eu fiz lá em fevereiro, se não me engano. E a Ana Paula Maia, então, ela gosta muito também de trabalhar como roteirista pro audiovisual, acho que ela vem fazendo bastante isso também. Então, conhecer um pouco da literatura dela e ler um livro dela, né, inteiro, foi muito legal, foi uma experiência bacana. E foi um livro que eu li super rápido também, envolvente, muito ágil. Gostei muito da história. Outro livro que eu li no mês de agosto foi Virgínia Mordida, da Giovana Vieira. Esse eu li o físico, que é esse livrinho aqui, com essa capa, né, linda. Eu achei maravilhosa essa capa. Eu já tinha mostrado ele pra vocês, né. É um lançamento de 2024 da Companhia das Letras. A Giovana Vieira, ela é uma autora que nasceu em Vila Velha, no Espírito Santo, em 1985. Ela é formada em jornalismo, autora do livro de poemas Deserto Sozinha. E Virgínia Mordida é o romance de estreia dela. E a primeira versão do Virgínia Mordida foi finalista do Prêmio Kindle de Literatura em 2021. E agora, então, saiu pela Companhia das Letras. E eu achei, assim, um romance muito bom. É um lançamento, né? O primeiro romance dela. E eu achei já
ela se saiu muito bem. Trata de uma questão tão presente, que é a questão de relacionamentos violentos. No caso, a personagem, a Virginia, ela se envolve num relacionamento bem complicado com um rapaz que é argentino e que mora no Brasil, chamado Henry. E ele é um ator ali, que vive uma fase um pouco difícil da vida. E a Virginia é uma mulher bem-sucedida profissionalmente, pelo menos em termos financeiros. Ela ganha muito bem pelo trabalho dela. E é uma mulher negra com uma família muito fortalecida ao seu redor, com amizades profundas e amizades fortes com mulheres. Então é uma mulher que está super bem amparada, ela tem uma religiosidade também muito trabalhada. E ela, ao mesmo tempo, se envolve numa relação bem difícil. Então, é um livro que é sensível nesse sentido de dar peso para as complexidades que é viver um relacionamento como esse. Também para os abusos que se podem viver num relacionamento afetivo, sexual, principalmente. E não só, né? Mas é o caso aqui da abordagem do romance. E eu achei que esse livro foi gostoso de ler, a literatura dela, a narrativa dela me envolveu muito. Tem muitas referências às religiões de matriz africana no Brasil, aos orixás, enfim. E também me surpreendeu o livro, né? Virginia Mordida, esse título é muito criativo. Me surpreendeu muito esse livro e em alguns momentos eu fui pega de surpresa, apesar de estar ali já envolvida e de ser um livro que ela vai contando tudo meio que desde o começo, né, tudo que tá acontecendo, chega a um ponto que ela ainda consegue pegar o leitor. Então eu recomendo muito, acho que é uma leitura super gostosa de fazer, além de tudo é um tema tão presente, eu acho que ela manda muito bem aqui nesse romance, a Giovana Vieira. Tem uma resenha lá pro Instagram que eu fiz sobre Virginia Mordida. E eu também li no mês de setembro A Noite Escura e Mais Eu, de Lígia Fagundes Telles, que tá nesse livrão aqui de contos, né? Eu tô lendo os contos da Lígia nessa edição de Os Contos, feita pela Companhia das Letras, maravilhosa, que eu sempre tô recomendando aqui no canal para vocês. E A Noite Escura e Mais Eu é um livro de contos que a Lígia Fagundes Telles publicou em 1995 e foi o último livro de contos inéditos publicados por Lígia. Depois disso, ela publicou outros livros de contos, como Um Coração Ardente, mas que reuniam contos que ela já tinha publicado antes. E também publicou obras como Invenção e Memória, com textos que são de memória e ficção. Então, textos curtos, inclusive Invenção e Memória está aqui nessa edição dos contos, mas que se encaixam mais na seara do Invenção e Memória, né? Sempre querendo classificar as coisas, mas enfim. E A Noite Escura e Mais Eu é um livro, então, com 9 contos maravilhosos. Lemos esse livro no Leia Lígia, do Clube Labaredas. O Leia Lígia é um projetinho especial para assinantes do Labaredas e a Catarse para ler a obra de Lígia Fagundes Telles. Estamos lendo desde 2023 e tem sido maravilhoso mergulhar na obra de Lígia com esse grupinho. E eu produzo podcasts sobre a leitura, onde eu comento os livros para o pessoal, que é um conteúdo exclusivo também, que eu produzo não só para o Leia Lígia, mas para as leituras feitas no Labaredas também. Então tem um conteúdo lá especial para assinantes. Se você quiser apoiar meu trabalho, eu sempre deixo o link aqui na descrição do meu Catarse. Você pode fazer parte do Labaredas, que é o Clube do Livro, do Leia Lígia, apoiar esse trabalho aqui aqui no YouTube, lá no Instagram, com o Clube do Livro também, e ter acesso aí a conteúdos e algumas recompensas mega especiais que eu pensei para quem quiser apoiar esse trabalho sobre livros aqui na internet. E A Noite Escura e Mais Eu foi mais uma leitura que fizemos juntos, então, lá no Leia Lígia, foi maravilhoso, eu amei esse livro. Inclusive, já tem resenha aqui no canal sobre A Noite Escura e Mais Eu. Eu vou deixar um link aqui na descrição para vocês conferirem essa resenha. Eu comentei um pouquinho mais sobre os contos que compõem essa obra, então eu não vou comentar muito agora de novo, porque eu quero que vocês assistam a minha resenha. E outro livro que eu li no mês de agosto foi Helena, do Machado de Assis. Eu li nessa edição linda da Antofágica, eu amei ler nessa edição.
Tem artes lindíssimas aqui da Maria Júlia Rego, notas do Rogério Fernandes dos Santos, uma apresentação da Tatiane Leite e pós-fácios de Adriana da Costa Teles, Rogério Fernandes dos Santos e Maria Júlia Rego. Eu curti demais, eu tinha decidido que queria fazer a leitura de Helena nessa edição. As artes são lindíssimas e a diagramação do livro, olhem como ela é. Ela remete aos folhetins, que foi a forma como Helena foi publicada lá no século XIX. O Machado de Assis, então, originalmente publicou esse romance em folhetim, publicou esse romance nos jornais. Então as pessoas iam lendo, né, conforme fossem recebendo o jornal e ficavam instigadas, né, para continuar essa leitura. E esse livro fala, então, sobre uma família muito prestigiosa lá do século XIX, que vive no Andaraí, no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, na época, era a corte imperial. E a família é do conselheiro Vale. E esse conselheiro, ele morre dia 25 de abril de 1850. E ele tinha um único filho, chamado Estácio, e deixou um testamento também. E, bem, nesse testamento eles vão encontrar algumas surpresas. E dentre essas surpresas está a presença de Helena. A princípio ele tinha um filho único, mas aí quando ele morre, ele reconhece em testamento a existência de uma outra filha. Então é sobre essa personagem que entra nessa família, sobre esse comendador que deixa esse testamento dizendo que ele tem uma outra pessoa que ele quer não só que tenha direito à sua herança, mas que seja recebida na sua casa pela sua irmã, que no caso é Úrsula, que era a irmã do conselheiro, e do seu filho, Estácio, que conviva com eles, que seja acolhida por eles. Então ele determina isso por meio do testamento, não só que ela seja agraciada com a sua herança, mas também que ela seja agraciada com o amor da família, sendo que em vida ele nunca comentou nada. Então isso causa um alvoroço nessa família, né? Estácio aceita muito de pronto. Não, ele não questiona em nenhum momento a vontade do pai. E o Machado de Assis é cirúrgico aqui, falando sobre questões sociais do Brasil do século XIX, falando sobre o poder patriarcal, né, nessa sociedade, desses homens brancos ricos, senhores de terra, senhores de escravos, senhores da própria família, das mulheres da família, né, que dispunham das coisas como bem queriam mesmo após a morte, e as outras pessoas apenas obedeciam, né? E Helena entra então para essa família, e é incrível como o Machado vai construindo essa história, e mesmo sendo um romance dele da fase anterior, né, da fase mais romântica e não da fase mais realista, é um livro irônico, é um livro cheio de representações sobre a política desse período, sobre o poder então desses senhores, inquestionado no caso de Estácio, já que ele ia suceder o pai, ele também provavelmente não ia querer, né, que seu poder fosse questionado. É um período também de prevalência do Partido Saquarema, do Partido Conservador no Brasil, ali na década de 50, e nossa, eu adorei fazer a leitura desse livro. Quando eu comecei a ler, logo eu percebi que eu já tinha lido esse livro no ensino médio. E aí fui lembrando, né, de algumas coisas logo no começo que aconteciam com a personagem Helena, enfim. E amei fazer essa leitura. Fiz resenha lá pro Instagram também, vou deixar o link aqui para vocês conferirem. E foi uma das melhores leituras que eu fiz no mês de agosto. E esses foram os livros que eu li no mês de agosto. Foram 4 leituras concluídas, né? Algumas eu dei andamento, mas não concluí. É sempre assim por aqui. E eu sempre vou falando pra vocês apenas das leituras que eu terminei. Não sei, às vezes eu não sei em que medida isso faz sentido, né? Talvez em algum momento eu mude esse formato. Me contem aqui se vocês gostam. Mas é um jeitinho que eu encontro também de falar sobre os livros que eu concluí, no caso, e que eu não vou conseguir fazer uma resenha completa, né, sobre eles. Então eu falo um pouquinho do que eu achei, um pouquinho se eu gostei ou não, apresento o livro para vocês, né? Então é um pouco essa a intenção de fazer o vídeo de leitura do mês, independente do número de leituras ser mais alto ou mais baixo, porque isso varia muito, né? Conforme
o tamanho do livro, por exemplo, né? Conforme o mês decorre para cada um. Eu sou uma pessoa que gosta de ficar inserindo as leituras no meu dia a dia, mas em alguns momentos outras atividades tomam conta e as leituras elas vão ficando mais espaçadas, né? E eu vou lendo um pouquinho menos, às vezes, do que eu gostaria. Em outros momentos, algumas leituras se impõem, eu leio muito, eu devoro e eu acabo priorizando muito a leitura de outras atividades. Enfim, tudo isso faz parte, né, da relação com os livros. Eu quero que vocês carem também esses vídeos como esse diálogo gostoso sobre as leituras feitas, sem comparações, né? Enfim, eu tava pensando que no mês de julho, por exemplo, eu terminei mais livros, mas eu li alguns livros bem fininhos, né? Por exemplo, Helena do Machado foi um livro que eu li mais devagarinho, então é um livro maior também que Uma Mulher, da Annie Ernaux, que eu terminei de ler no mês de julho. Enfim, variações, né? Os contos da Lígia Fagundes Telles, por exemplo, foi uma leitura que eu fiz em agosto e que me exigiu muito. Eu me dediquei muito lendo e relendo aqueles contos, gravando os podcasts sobre cada conto para os assinantes do Labaredas, pesquisando um pouco sobre cada conto. Então foi uma leitura que se impôs para mim, né, de uma forma mais forte e que me exigiu mais dedicação. Só um comentário a mais sobre as leituras para compartilhar um pouquinho do que elas são para mim e porque, né, que às vezes o número parece ser maior, mas nem sempre isso quer dizer alguma coisa em termos práticos. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aqui um comentário, me falem se vocês já leram algum desses livros. Um abraço e até o próximo.